E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem, meu consagrado e minha consagrada. Eu também estou bem, pelo menos por hora. Eu sou Sony Santos e seja muito bem-vindo ao The Booktuber Fracassado, este canal que eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler. Ou não. Hoje eu vou falar um pouco sobre Território Lovecraft, de Matt Huff, ou Matt Ruff, ou Matt Huff. Eu não sei qual a maneira correta de se pronunciar, então se você é zica no inglês, se você manja muito do inglês, deixa nos comentários qual a maneira correta de se pronunciar este nome aqui, beleza? Tô aqui com essa edição caprichadíssima da editora Intrínseca. Eu ganhei de presente no meu aniversário, que foi dia 4 de outubro deste ano. No próximo ano também vai ser dia 4 de outubro. Eu ganhei de presente de aniversário de uma ex-aluna e da sua mãe. E assim, foi uma das minhas melhores leituras do ano, inclusive está na minha lista. Se você ainda não viu a minha lista de melhores leituras, aproveita para dar uma olhada logo após a este vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar um comentário e um like lá também se você gostar, beleza? Vamos lá, pra mim a história desse livro aqui acabou caindo como uma grande surpresa. Por quê? Pelo que eu conheço das histórias que o Lovecraft conta aí, das paradas dele, é mais sobre um lance do medo do desconhecido, né? O horror cósmico, aquela parada psicológica, algo que te assusta, te incomoda, mas você não consegue descrever o que exatamente é esse medo. Ele trabalha muito com essa parada, né? Então você espera um pouco disso aqui, até porque o nome do livro é Território Lovecraft e você meio que já entra na história esperando esse horror psicológico, essa parada mais assim, mais oculta, que você não sabe de onde vem o medinho. Mas ao longo da história você percebe que não é realmente assim, o que causa medo aqui de verdade são outras coisas, outras pessoas. Aqui a gente vai acompanhar a história do Atticus Turner, mas não só dele, vamos acompanhar também a história do pai dele, Montrose, que é chamado aqui de Pop, do tio George dele, também da Hipólita, que é a mãe do Horace, que é filho do George. E de outros personagens, Letitia, a Ruby, irmã da Letitia, e assim vai. Eu tô falando errado, tá? Tô falando Letitia porque tá escrito Letitia, mas eu vou chamar de Letícia quando eu for me referir a ela. Mas voltando um pouquinho, vou falar do Atticus Turner, que é o personagem principal, um dos, né? Na verdade, é bem dividido assim o espaço entre os personagens. Todos aparecem muito bem, assim, eu gostei demais da maneira como o autor encaixa os personagens e dá espaço para todos, sem apagar nenhum deles, tá ligado? A história se passa aqui em um período muito complicado dos Estados Unidos, na época da segregação racial, e a gente acompanha o Atticus Turner voltando do exército para sua casa, né? Só que ele tem um pouco de atrito com o pai, então quando ele chega, ele vai direto para casa do seu tio Jorge. Chegando na casa do seu tio Jorge, eles conversam um pouco, o Atticus fala como foi a vida lá no exército e tal. Eles começam a interagir um pouco e em determinado momento surge o assunto sobre o pai. E aí, você não vai visitar o Pop? No começo o Atticus meio que se recusa e a gente começa a entender o porquê o personagem tem essa relutância de querer visitar o pai dele. Tá, mas ao longo da história ele acaba indo visitar o pai dele e descobre que o pai dele não tá em casa e saiu com um homem branco que se chama Bright White. A gente vai descobrir isso mais pra frente, lógico. O pai do Atticus tem muito problema com gente branca. Na verdade, as pessoas brancas têm muito problema com as pessoas negras nesse período aqui, nessa época que é contada a história. Mas ainda assim, por que ele aceitou sair com esse cara branco? Ninguém sabe, a gente vai descobrindo ao longo da história. Porém, o Atticus vai lá na casa dele, né, na antiga casa que ele morava, começa a pesquisar sobre as coisas, e tentando descobrir por que o pai dele sumiu e tal. E aí, beleza. Nesse momento da história, o Atticus começa a lembrar como foi a sua infância nessa casa. Então a gente vai conhecendo os novos personagens, vai conhecer um pouco do relacionamento dele com o pai dele, né? O pai dele era um velho ranzinza, brigão, não gostava que o Atticus tivesse contato com obras de autores brancos que eram racistas, eram preconceituosos, né? Então sempre que ele aparecia, o Atticus gostava muito de cultura pop, ele gosta muito de ficção científica. Isso é uma coisa maravilhosa que o autor coloca aqui na obra dele, que são referências à cultura pop, vários livros, música. O autor ele consegue colocar isso aqui de maneira muito agradável, então você vai meio que pegando até umas dicas do que ler. Voltando, o Atticus tinha muita treta com o pai dele, porque o pai dele sempre implicava: por que você fica lendo esses livros? Você sabe o que significa isso? Você sabe que o autor desse livro era um cara racista e tal? E aí dá muita treta entre eles. Eles ficam trocando muita faísca. O Montrose, o Pop, o pai do Atticus, ele tinha um lance de ficar mexendo no passado da esposa dele, né? Ele queria saber a origem de onde veio a família, tal, sabe? Porque ela não contava nada sobre o passado dela. Então meio que eles se casaram ali, tiveram o Atticus, o filhinho deles. E ao longo da história ele não sabe muito sobre ela, mas ele vive insistindo em querer saber
as origens dela, né? E isso aí acaba meio que levando a gente a querer saber também ao longo da história. Então, voltando, Éticos chegou na sua antiga casa e não encontrou seu pai. A última vez que eles se viram antes do Éticos ir servir o exército, eles meio que saíram tretados, né? Então ficou um clima zoado. Mesmo assim, ele foi, chegou lá, não encontrou seu pai e descobriu que seu pai saiu com um cara branco chamado Bright White. E a gente vai descobrindo ao longo da história que esse Bright White ele faz parte de uma seita maligna aí, ele é um membro da KKK. E aqui é onde realmente a parada começa a ficar séria, porque a história se passa em um período de segregação nos Estados Unidos, onde tudo é dividido, mano. O banheiro dos negros é dividido, é separado do banheiro dos brancos. Em várias cidadezinhas, pessoas odeiam gente negra, tá ligado? Os brancos odeiam os negros. Tipo assim, é bem explícito mesmo, assim, o racismo é escancarado, mano, o preconceito. Os negros não podem entrar em determinados lugares, em determinadas lojas. E é uma loucura, velho. Bom, voltando, o Éticos e o seu tio George decidem ir atrás do Pop. E eles meio que saem fazendo uma pesquisa no bairro, onde foi que viram o Pop a última vez e tal, pergunta pro pessoal, até decidirem ir atrás. E nessa que eles vão atrás do seu tio George, aparece a Letícia, uma personagem também muito da hora, que ela é zica demais, velho. Gostei muito dessa personagem. Enfim, ela aparece e eles vão atrás do Pop. E ao longo do caminho acontece várias coisas sinistras envolvendo a polícia daquela época, o xerife da cidadezinha. Meu, que raiva que me dá, mano. Nossa senhora, nossa, dá muita raiva, dá muita raiva. Eles são muito cuzão. Mas beleza, o livro é dividido em 7 partes, se eu não me engano. Cada parte é uma história. Essas histórias, ela meio que se emendam no finalzinho, né? E cada história meio que foca em um personagem. Uma história foca no Éticos, outra história foca no tio George, outra história na Letícia, outra história na irmã da Letícia e assim vai. Tem uma história que é a última parte, penúltima parte foca no Horácio, velho, que é um personagem que é o filho do George e ele gosta de desenhar quadrinhos, tal, ele quer ser quadrinista, então ele já escreveu algumas histórias de ficção científica. Cara, que da hora, velho. Essa história dele é uma das melhores aqui e eu gostei demais. A história do tio do Éticos também é legal. Ele tem uma loja, que nem pode ser chamada de loja, né? Eles vendem... É tipo uma agência de viagens, tá ligado? Só que não pode chamar de agência de viagem porque isso é coisa de gente branca, né? E lá, além de vender livros, guias turísticos e coisas e tal, eles têm um principal, né? Um livro que vende muito, que é o Guia do Negro Precavido. Todo negro que vai viajar, vai fazer um tour pelos Estados Unidos, é importante ter um guia do negro precavido. Pensa, você tem que sair com um guia que mostra onde você pode colar, onde você pode frequentar, entendeu? Ó, aqui nesse ponto os negros podem ir, nessa loja também os negros podem, nesse hotel os negros podem se hospedar, porque se você sair perdidão, se aventurar, vai dar ruim, meu parceiro, vai dar muito ruim. Porque todos aqui estão contra os negros, todas as pessoas brancas aqui estão contra os negros, principalmente no sul dos Estados Unidos. Ai, o sul. Mas é isso, galera, a gente vai acompanhar a história do Éticos e os outros personagens indo atrás do Pop, que foi meio que sequestrado pela galera aí da KKK, né? Uma seita maligna aí que decide sequestrar o pai do Éticos porque eles também tá querendo tramar alguma coisa aí com o nosso queridíssimo Éticos Tanner, que tem ligação com a mãe do Éticos também. Vocês vão descobrir ao longo da história. Parei de falar para não dar muito spoilers. Aí tem escrito aqui em vermelho, ó: um vulto de branco é mais assustador se for um fantasma ou um membro da KKK, que é o que acontece aqui ao longo da história. As situações envolvendo os racistas supremacistas brancos é muito mais assustadora do que os fantasmas, as coisas sobrenaturais em si que aparecem na história. E aqui tem uma breve sinopse do livro. Eu gostei bastante da edição, é bem caprichada, tem esse corte trilateral azul, tem alto relevo aqui no nome, aqui também na montanha tem alto relevo, aqui é mais fundo as letrinhas, no nome do autor, tem esses fantasminhas. E a sombra da montanha são tentáculos, né? Representando muito aí o lance do Lovecraft. E aqui tem esse solzinho que se trata de uma seita aí, de uma galera aí estranha. Eu esqueci o nome, é Sol de alguma coisa. Bom, no mais é isso, eu gostei bastante do livro, curti muito. Tem a pegada Lovecraft, tem um lance de magia, elementos assim, livros de magia, uns elementos cósmicos, coisas do tipo. Tem até, mano, tem uma história aqui muito boa da Hipólita que ela... Eu não vou falar não, mano, mas é uma história muito boa que envolve portais que levam para outros planetas. Só posso dizer isso.
Que história maravilhosa. Os fantasmas são de boas aqui, tá? São tranquilinhos. A galera vira até amigos do fantasma que tem aqui, de um dos fantasmas. No mais é isso, como sempre falei muito e não falei nada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like e um comentário. Aproveita para assistir o outro vídeo com a minha lista de melhores do ano, que tá muito legal e você pode usar para pegar referências do que ler no próximo ano ou ainda nesse, já que o ano não acabou, não é mesmo? Falta um diazinho e meio aí. Obrigado pela presença, valeu e até a próxima.